Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre possa nesse momento alcançar os nossos corações, que possamos avivar os nossos sentimentos pelo Cristo, nosso Mestre, nosso guia e modelo. Vamos agradecer pela oportunidade e pedir que nesse momento alguma parte dessa reflexão possa tocar os nossos corações, os nossos sentimentos, que possamos assim encontrar em Jesus o nosso guia e modelo. A nossa reflexão hoje seria sobre o sentido, o objetivo da nossa existência. Qual seria assim o sentido da nossa existência? O que buscamos nesse mundo de provas e expiações? Qual o sentimento que nos move no nosso dia a dia, junto com as pessoas com quem amamos, com qual convivemos, pessoas que temos afinidade ou não? Qual o sentido da nossa existência hoje? É uma reflexão que nós devemos fazer sempre. O que procuramos, o que buscamos dentro de nós ou lá fora? O que buscamos? É dentro de nós que buscamos ou é lá fora que buscamos? O reino de Deus é dentro de nós, não lá fora. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Instruções dos Espíritos, no item 8, uma realeza terrena. Uma rainha da França, Le Havre, 1863. Quer dizer, essa rainha que foi da França foi quem nos deu essa mensagem. Vamos ler um trecho para que possamos entender a experiência que essa rainha nos narra pela sua vida aqui na Terra, pela sua chegada no plano espiritual. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. Eu me perdi por orgulho na terra. Quem poderia compreender o vazio dos reinos daqui de baixo, se eu não o compreendia? O que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Nós não levamos nada, é verdade. E como que, para tornar a lição ainda mais terrível, a realeza não me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que julgava bem pequenos, que desprezava porque não eram de sangue nobre. Só então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que buscavam com tanta avidez na terra. Para obter um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, tampouco que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é daqui de baixo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus para o trono não vos aproximam de lá. São as trilhas mais penosas da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre flores. Os homens correm atrás dos bens materiais, como se devessem guardá-los para sempre, mas aqui acabam-se as ilusões. Eles percebem bem que alcançaram apenas uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duradouros,
os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem lhe abrir o acesso a ela. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. Ela é o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Então, essa rainha, ela conta a sua desilusão. Porque nós, como diz o Divaldo, nós levamos o que nós somos. O que nós somos interiormente falando? Nós somos bons? Nós somos humildes? Nós somos caridosos? São as virtudes boas que temos, que nós levamos. Então, pensando nessa leitura que essa rainha, essa experiência que ela teve aqui na Terra, humilhando a todos, quando chegou lá, ela precisou se humilhar também, porque ela via que aquelas pessoas que estavam aqui junto com ela, que ela julgava ser menores, eram muito maiores do que ela. Então o julgamento também, nós temos que ter muito cuidado em julgar as pessoas. Então, o que buscamos? Qual o objetivo da nossa existência? Nossa existência não é apenas coisas materiais, ela tinha um reino à sua disposição, tinha os seus súditos que faziam tudo por ela. Mas no plano espiritual, ela não fazia ideia do que seria. Quer dizer, ela não fazia ideia do que seria a sua vida na vida espiritual. E sabe que nós temos essa ideia do que nós vamos levar para o plano espiritual? Ou melhor, o que vai nos levar até o reino de Deus? Como chegaremos até lá? Então, na pergunta 674 de O Livro dos Espíritos, necessidade do trabalho é uma lei natural? O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo, a necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, o trabalho faz parte, porque é uma lei natural, uma lei divina. Nosso trabalho é fundamental, tanto para nós como para o planeta. Então, existem aquelas pessoas os inventores que inventam as coisas que o mundo necessita e descobrem a ciência descobrem as vacinas, os remédios, inventam os carros mais evoluídos, os aviões. Então tudo isso faz parte. Então o trabalho é para desenvolver também a nossa inteligência, nos lembrar de coisas que vivemos em outras vidas, em outras eras. Então é importante a união do Espiritismo com a ciência, porque a ciência nos leva também a coisas boas. Quando nós estamos doentes, nós vamos a um centro, por exemplo, buscar um tratamento espiritual, os Espíritos nos falam, não deixe o seu tratamento com o médico da Terra. Se os médicos da Terra estão aqui, é para nos dar realmente essa condição de receber o tratamento aqui. Os Espíritos nos ajudam. Então, a necessidade do trabalho é imprescindível para todos nós, para nós desenvolvermos nossas aptidões também, nossos talentos. Aí na pergunta 130, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos precisam encarnar? Por que os espíritos não podem ficar lá, do lado de Jesus? Primeiro porque Jesus também ele não estava parado, né? Meu pai trabalha incessantemente e eu também. Então não tem essa nós ficarmos no plano espiritual sentados, ouvindo Jesus, os ensinamentos, não. Ele já veio aqui e cumpriu essa missão.
Agora, a missão dele agora ele é o governador espiritual do planeta Terra. Então nós não temos essa, falar, nós vamos ficar lá sentados ao lado de Jesus pela eternidade. Nunca. Olha a necessidade de trabalho aqui. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus nos impõe a encarnação como o fim de fazer chegar à perfeição. Então não é uma escolha nossa, Deus nos impõe. A palavra impõe para Deus é diferente da palavra impõe para nós aqui na Terra. Quando fala que Deus nos impõe a encarnação como fim de fazer chegar à perfeição, é com amor, não com violência. Então Deus nos impõe porque Ele quer que todos nós cheguemos à evolução, cheguemos a ser um Cristo. Para uns é expiação. Então nós estamos nesse mundo de provas e expiações, mas nós estamos aqui colhendo o que nós plantamos em outras vidas. Esse mundo de sofrimento, para que nós possamos aprender o sentido da nossa encarnação, para aprender a passar por tudo isso, por todas as dificuldades, todas as reveses que nos são apresentadas. Para outros são missão. Mas uma reflexãozinha para nós. Nós sabemos qual é a nossa missão na Terra? Todos nós temos uma missão. Jesus deixou isso para nós. Nós temos a missão de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a partir daí, nós vamos descobrindo qual o sentido da nossa existência. Qual o bem que nós temos que fazer, quem nós devemos procurar, as pessoas difíceis que convivem com a gente, que nos amam também, fazem parte. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O espírito sem o corpo, a veste humana, passando por convivências com todo tipo de espíritos e pessoas, o espírito não vai conseguir chegar à evolução. Para que possamos, assim, por exemplo, nós sermos humildes, benevolentes, caridosos. Nisso é que está a expiação. Colhendo, nós plantamos o mal que fizemos aos outros em outras vidas. Aprendendo a conviver com o outro, com mais bondade. Visa ainda outro fim encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra do coração. Então, qual a parte que nos toca na obra da criação? Nós já pensamos sobre isso? Qual a parte que nos toca na obra da criação? De nos evoluirmos, de sermos pessoas melhores, para convivermos com o Cristo, dividindo tarefas nesse infinito que nos cerca. Nós não conhecemos nem a Terra propriamente. Então, a parte que nos toca na obra da criação é também a nossa evolução, para que possamos nos melhorar, ajudando a Deus, mesmo na nossa pequenez hoje, no mundo de provas e expiações, que ainda somos imperfeitos, ajudarmos na criação divina, auxiliando aquele que ainda não tem condições, auxiliando aquele que ainda está naquela evoluçãozinha mínima, que a nossa também não está muito além, né? Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir aquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, em cada planeta que nós estamos vivendo, nós vamos ajudar aquele que busca, para que possamos assim trabalhar na obra de amor, de caridade, aprendendo a sermos melhores. Não que somos melhores do que aquele, mas porque ele também é parte da criação. Mas para que nós, através dele, é o instrumento para a nossa melhora.
É assim que, concorrendo para o bem, para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, tudo isso nós vamos nos adiantando, trabalhando, evoluindo, buscando essa evolução moral. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, no livro 9, Amor, Imbatível Amor, sobre psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos escreve assim: o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Então, o amor é o ponto de partida. O amor é aquele que nos leva aos caminhos que Jesus nos ensinou, nos recomendou. Sempre para que possamos resgatar, nos unir mais a nossos semelhantes, na convivência, no auxílio mútuo, é o amor. Tudo resume, o que Jesus veio trazer para nós, tudo se resume no amor. Todos os ensinamentos de Jesus. No livro de respostas, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós encontramos também algo muito bacana. Onde encontres a discórdia, considere que o Senhor te convidou para a sementeira da paz. É sempre assim, quando nós encontremos a discórdia, é para que nós possamos semear sempre na sementeira da paz, do perdão. Se o ódio aparece onde estejas, lembre-se que o céu te chamou para o cultivo do amor. Então, é um convite para nós. Sempre aparecem as nossas dificuldades para que possamos encontrar a melhor resposta que vem de Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Deveremos sempre nos perguntar. Criatura humana, entre criaturas humanas, não fales, porém, de paz e amor, qual das residisses no plano dos anjos. Então é isso, sempre com humildade, com temperança, sempre semeando, não impondo, tentando mostrar com nossos atos, sem orgulho, sem vaidade, porque nós estamos muito além de chegarmos até o mundo dos anjos, né? Para cumprir a tarefa que te cabe, é necessário consigas atingir o coração dos semelhantes. É só com esse convívio, com esse aprendizado, nós vamos chegar até os planos superiores. Sozinhos não chegaremos. Orgulhosos, vaidosos, não, com ódio no coração, não perdoando as ofensas, sendo gratos a todos que nos ensinam. Aqui é um aprendizado, tudo, para que nós possamos fortalecer as virtudes. E se acenderes a luz da humildade no óleo da paciência, Deus te mostrará o caminho. Olhe que frase profunda essa. Se acenderes a luz da humildade no óleo da paciência, Deus te mostrará o caminho. Paciência que transforma em sabedoria. Humildade que transforma-se em amor, em perdão. Nós teremos sempre o auxílio dos espíritos bondosos, sábios, benevolentes, que vão nos orientar sempre. No livro de respostas, né? O Espírito Emmanuel, Chico Xavier, psicografia. Agora, tudo é aprendizado para nós em todas as situações. Que as pessoas difíceis, que as pessoas que... eu não concordo. Não pode ser assim. Tudo bem. Não precisamos concordar com tudo que o outro pensa. Mas podemos respeitá-lo. Então, o respeito, ele independe da concordância. Olha, eu tenho meu modo de pensar.
Porque existem bons espíritas, existem bons católicos, existem bons evangélicos. A religião ela independe de rótulos, de nomes. O que importa é Jesus, que trouxe para nós o reino de Deus em nós. O que é o reino de Deus em nós? É o amor. Através do amor, como a própria Joana de Ângeles nos ensina, através da concordância, como Emmanuel também escreveu, é que nós vamos chegar até os mundos mais evoluídos. Que possamos, assim, aprender a conviver com todos, para que possamos tirar de nós o ódio, colocando em nós o perdão, porque o reino de Deus é dentro de nós, não é fora, não é um lugar propício, não é um lugar desenhado, é dentro do nosso espírito. As experiências que vamos trabalhando para o bem, para o perdão, nunca vamos deixar de lembrar de Jesus, que veio a esse mundo há mais de 2000 anos para nos trazer tudo aquilo que ele aprendeu rapidamente. Seu Espírito imprimiu nele o amor divino. As leis divinas estão imprimidas dentro do nossa consciência. Então nós sabemos o que podemos e o que não podemos. Como diz Paulo, tudo me é permitido, mas às vezes não é certo. Não é assim? Então o trabalho que realizamos com os semelhantes exprime muito em nós, revela muito de nós. Quando nós elevamos nossos pensamentos em vibrações benéficas por alguém, fazendo uma prece, os primeiros filhos que saem de dentro de nós. Trabalham em todas as nossas células para levar até aquela pessoa o melhor de nós. Segundo o Espiritismo, o sentido da existência reside na evolução moral e espiritual do indivíduo, através da encarnação. Então, no Livro dos Espíritos até tem uma pergunta que fala sobre isso, que a justiça de Deus se revela através da encarnação. É a oportunidade que nós temos de nos evoluir. E aqui que está o sentido da nossa existência. Nossa evolução é o trabalho que realizamos em nós. Um curso rápido, vivendo aquilo, reformando nossa casa, nós estamos morando dentro da casa. Não é assim? Estamos reformando a casa, morando ali com dificuldade, gente, nossa casa diferente, fazendo as coisas. Então, é isso. Nós estamos trabalhando aqui, aprendendo. Como a rainha que tinha o seu reinado, os seus súditos, mas ela não entendeu o sentido da encarnação e não entendia as outras pessoas. Então, nós temos conosco as pessoas que nos acompanham mais intimamente, nossos pais, nossa mãe, né? Nossos irmãos. Nós temos depois as pessoas que vão entrando na nossa família, os cunhados, nós temos nossa esposa ou esposo, nossos filhos, nossos sobrinhos, todos fazem parte da nossa vida. Para mostrarmos a eles boas coisas, bons exemplos. Com as experiências da vida. Então, as experiências da vida é que nos fazem crescer, aprender. Cada existência é uma oportunidade valiosa para aprimoramento, o crescimento da alma
e a aproximação com Deus, o que se alcança vivendo em conformidade com os ensinamentos de Jesus, praticando o bem e o serviço ao próximo. Então, cada encarnação é uma oportunidade que Deus nos oferece para a nossa evolução moral, para que possamos aquinhoar bens dentre nós, verdadeiros tesouros, onde o ladrão não pode roubar e a ferrugem também não pode tomar. Evolução contínua. O ser humano é imortal e está em processo de evolução constante. Não termina com a morte do corpo físico, mas continua por meio das existências. Então, quando o corpo físico morre, nós continuamos nossa evolução. Nós estamos no plano espiritual aprendendo, conhecendo outros espíritos mais evoluídos ou não. Lá também tem trabalho para nós. Mas o sentido da nossa evolução é aqui. Reencarnação como oportunidade. A vida física é um estágio da jornada espiritual. E a reencarnação é o mecanismo pela qual o espírito pode aprender. Evoluir é ir reparar coisas de vidas passadas, recebendo os ensinamentos necessários para o progresso. Então, uma frase que eu gosto muito é quando eu penso que essa é a nossa melhor encarnação. Um pouquinho que nós caminhamos no aprendizado, nossa evolução moral, já é um progresso. Nós não estacionamos, não regredimos. Sempre alguma coisa nós estamos melhorando. Por isso que nós devemos aproveitar e entender a encarnação como uma oportunidade de nos melhorarmos sempre, para que possamos aprender, pôr em prática os ensinamentos de Jesus. A busca pela felicidade e amor. O objetivo final da vida é o aprimoramento moral e espiritual, que eleva à felicidade duradoura, através do amor a Deus e ao próximo, e da prática da caridade. Então, o amor que nós nos referimos é o amor de Deus, um amor mais puro, mais completo, o amor que abrange todas as situações em que estamos vivendo, o amor que nos completa no sentido de ligação com Deus. Mas é amar a Deus, ao próximo, como a ti mesmo. Então, que amor que nós temos dentro de nós? Nós destruímos nossa vida por coisas materiais, pela fortuna, pelo poder. Nós destruímos a nossa oportunidade de evolução pelas coisas materiais. Vamos trabalhar pelas coisas materiais, vamos conquistar as coisas materiais também. Deus não é contra a riqueza, mas uma riqueza que nós temos que entender que é empréstimo para nós. Não é conquistas nossas, mas através de Deus. Então vamos trabalhar. Se formos ficar esperando também chegar até nós, não vai chegar. Nós temos que trabalhar para tudo isso. Se nós queremos nos formar, fazermos uma faculdade, temos uma profissão digna, nós temos que nos preparar para isso. Nós queremos fazer um concurso, nós temos que estudar. Então, assim, depende de nós. Mas quando nós nos preparamos, quando nós temos boa vontade, nós recebemos, sim, o auxílio espiritual. Agora, e se não for? Vamos ser gratos assim mesmo, não vamos ficar blasfemando. Porque tudo depende da nossa boa vontade, para nós crescermos. Nós temos que fazer a nossa parte, não esperar chegar até nós. Então, para sermos felizes, através do amor,
a Deus e ao próximo e da prática da caridade. A felicidade não é desse mundo porque nós a procuramos em coisas materiais, coisas efêmeras. Viver para o bem, as dificuldades e alegrias, oportunidades de aprendizado e crescimento. E o sentido da vida é dar um propósito útil e elevado às nossas ações, buscando compreender o porquê da nossa presença nesse mundo. Então, qual é o sentido da nossa vida nesse mundo? Por que nós estamos aqui em um mundo de provas e expiações, em que as pessoas fazem guerra, matam, assaltam? Nós estamos aqui convivendo com todo tipo de pessoa. Nós talvez não fazemos guerra, talvez nós não matamos, não roubamos, mas nós às vezes não fazemos o bem. Então é aqui que estamos aprendendo a sermos melhores. Não melhores do que os outros, mas aprendendo a ser melhores para os outros e para nós mesmos. Não fazendo coisas que vá nos fazer conduzir-nos ao erro. Sabemos o que nós temos que fazer, então vamos fazer. Vamos buscar esse entendimento, esse trabalho em nós. Porque o reino de Deus é de dentro para fora. Não vamos encontrá-lo. Bom, o reino de Deus é virando ali, ó. Não, vamos trabalhar para que ele viva em nós sempre. Que às vezes uma guerra não é apenas com armas, não é apenas com exércitos. Às vezes nós guerreamos contra as pessoas em pensamentos, não aceitando aquela pessoa como também parte da criação divina, não entendendo que nós temos que buscar em nós os melhores sentimentos que estão dentro de nós, que nós ainda não nos preparamos para pô-los em prática. Nós esperamos, mas até quando? Até quando nós vamos esperar para trabalharmos na obra do Senhor? O mais importante, que nós temos nossa inspiração, que trouxe para nós tudo aquilo que necessitamos para nos melhorar, nos convidando sempre. Inspiração em Jesus. Jesus Cristo é o modelo e guia da humanidade. E seus ensinamentos, são o caminho para a verdadeira evolução espiritual e para a felicidade, como exemplificado em sua vida de amor, humildade e serviço. Então, Jesus trouxe para nós esse sentido da nossa existência, para que nossa vida possa se tornar melhor, para que possamos ser pessoas boas, benevolentes, humildes, gratas, para que possamos ajudar quem nos pede ajuda. Não precisamos nos sacrificar para ajudar as pessoas como Jesus sacrificou para nos ajudar, mas vamos ajudá-lo de acordo com a nossa condição, com a nossa evolução moral, auxiliando a todos, aprendendo com todos. Vou aprender com aquela pessoa lá que não tem um mínimo de conhecimento? Vamos aprender, sim. Ensiná-la apenas com o nosso modo de ser, com nossos exemplos. Ensiná-la com as nossas boas palavras, sem forçá-la a nada. Deus nos impõe a encarnação, como os Espíritos nos ensinam. Mas nós temos o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio hoje é para que nós possamos fazer o bem. Se errarmos, procurarmos acertarmos mais. Quando Jesus nos ensinou a fé do tamanho de um grão de mostarda, foi há muito tempo atrás. Nós temos várias encarnações para fazer crescer mais essa fé, para que seja
Talvez não vai ser do tamanho de uma semente de abacate, mas será uma semente maior. Nossa fé também se fortalecer, para que possamos buscar sempre em Jesus nosso exemplo, que Ele é o nosso guia e modelo, Ele que foi escolhido por Deus para ser nosso guia e modelo, é o governador espiritual do planeta Terra. Jesus trouxe para nós seus melhores ensinamentos, seus melhores exemplos, o melhor de si, porque Ele passou por tudo isso e Ele conseguiu realmente ser um Cristo que é amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só através de mim se chegará ao Pai. Isso não é arrogância, isso é amor por todos nós. É o convite que Ele nos faz. Então, vamos seguir esse convite. Vamos buscar melhores sentimentos que estão arquivados dentro de nós, estão bem guardados. Aos poucos nós vamos começar a buscar o sentido da nossa existência, que é participarmos da obra da criação e o amor se desenvolver em nós. Agradecendo a todos pela paciência, ao CEAL pela oportunidade e a Deus e a Jesus. A Deus pela vida, a Jesus por conduzir nossos caminhos e aos Espíritos Celestes por suas constantes bênçãos e auxílios. Muito obrigado. Que a paz reine em nossos corações.